Igreja, o mistério da vontade de Deus. Dia 6, o funcionamento do corpo. Leitura do dia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, Efésios 4, 11 e 12. Ontem vimos a igreja como o corpo de Cristo, e esse aspecto dela nos traz uma reflexão sobre funções e funcionamento dos membros dentro da igreja. Um dos sinais que demonstram o desenvolvimento de alguém é que suas funções vão se tornando mais evidentes e manifestas. Veja só, ao nascermos, já sabemos chorar para indicar desconforto, fome ou sono. Pais e mães vão se tornando peritos em interpretar choros de bebês para atendê-los. Porém, conforme a criança se desenvolve, passa a articular as palavras com cada vez mais clareza, até se comunicar perfeitamente. Isso também acontece conosco na igreja. Podemos acreditar que o que confere valor a alguém no corpo é a função que essa pessoa exerce, a forma como serve ou com o que trabalha para o benefício da igreja. Mas isso é um erro. O valor de alguém na igreja se deve ao fato de Deus ter escolhido, chamado e redimido esta pessoa. Portanto, para Ele há um plano perfeito sendo conduzido nessa vida. Devemos dar graças a Ele por seu arranjo divino e jamais rejeitar ou menosprezar qualquer irmão. Antes devemos amá-lo. Aos membros que parecem de menor importância, devemos dar maior honra. A Bíblia nos garante que cada membro do corpo recebeu um dom pelo Espírito Santo. O dom vem por meio da mesma graça que nos salva, segundo Romanos capítulo 12, versículo 6. Portanto, todo salvo recebe dons de Deus. Alguns podem acreditar que dons são miraculosos, sobrenaturais, mas não é o que a Bíblia diz. De forma resumida, dom é uma aptidão, uma habilidade que Deus concede a nós para ser exercido em função da edificação da igreja, e nunca em benefício próprio. Outra lista relevante de dons aparece em Efésios 4, 11 e 12, que diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, o entendimento mais correto é que Deus concedeu certos homens e mulheres como dons para a sua igreja, como servos dela, por meio dos quais Ele acelera o desenvolvimento dos seus filhos até que se tornem mais maduros. 5 tipos de pessoas são mencionados aqui: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Estes não são cargos ou títulos que destacam esses membros dos demais do corpo, como se fossem mais especiais ou mais amados por Deus que os outros, mas se referem a funções e atividades exercidas por algumas pessoas para o bem dos filhos de Deus. Apóstolo significa enviado e designa principalmente o grupo dos 12 escolhidos por Jesus como testemunhas de sua vida humana, de suas palavras e sinais, de sua morte, ressurreição e ascensão. A eles foi designada a função de completar os escritos sagrados, que se tornaram a Bíblia que está em nossas mãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz ter sido escolhido como um fora do tempo, conforme ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, 8. Essa função de revelar as Escrituras encerrou-se com a morte do evangelista João, por volta de 99 d.C., ao fim do primeiro século. Por isso, confessamos que o conjunto de revelações de Deus, a Bíblia, está completo. Além dessa função de testemunhas, os apóstolos viajavam pregando o reino de Deus e levantando igrejas em cada lugar que iam. E por isso outras pessoas além dos 12 e Paulo receberam essa missão e título de enviados
apóstolos. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor podemos, segundo a sua vontade, experimentar esta função no corpo, como missionários. Alguns o farão pregando para seus familiares, outros para vizinhos, outros ainda serão enviados por Deus para lugares distantes. Oremos por estes e suportemos, com nossas ofertas e cuidado, os que o Senhor tem chamado para dar testemunho de sua vitória por toda a terra. Continuando a lista de Efésios, vemos os profetas. Concordando com 1 Coríntios 10, profeta é aquele que fala à igreja, edificando-a, demonstrando a revelação do Senhor nas Escrituras. Profetizar é uma importante função na igreja e é mencionada como um dos melhores dons que todos devemos buscar. Talvez no começo pareça difícil falar algo a respeito de Deus, porém os mais experientes devem ajudar os mais novos e oferecer a eles oportunidades de testemunhar o que estão aprendendo sobre Jesus. E assim todos são edificados e podem exercitar seu dom de profetizar. Já os evangelistas são aqueles que anunciam e fortalecem a igreja no Evangelho, isso é, nas boas novas da salvação e da graça. Eles animam os irmãos a permanecer olhando para a cruz e para Cristo, além de serem buscadores de almas perdidas, sempre com uma palavra de salvação preparada para introduzir outros na graça de Deus. Para estes, a experiência de salvação é sempre fresca e nova, e eles inspiram os irmãos a amarem mais ao Senhor Jesus. Logo após estes são mencionados os pastores. Estes parecem ser as pessoas mais voltadas à horizontalidade do corpo, para os relacionamentos, o cuidado com os santos, assim como os pastores cuidavam das ovelhas com um olhar compassivo e protetor. Eles ouvem as queixas, oram pelas necessidades, recebem os irmãos em suas casas e visitam os que precisam. Semelhantemente, os mestres transmitem conhecimento e avanço para a igreja, ensinando a ter fé firme e mente preparada, cuidando que os irmãos estejam preparados para enfrentar os ataques do inimigo que agridem os pensamentos dos santos, fazendo os mais fracos vacilarem na fé. Todos esses homens dons se relacionam com a administração da palavra aos santos, porém com ênfases ligeiramente diferentes, e as funções parecem se entrelaçar, especialmente nas igrejas menores onde os santos precisam exercer mais de uma atividade. Faz pouco sentido sofrer e ficar ansioso tentando descobrir qual o seu dom. O melhor a fazer é lançar-se nas mãos do Senhor para ser útil na igreja naquilo que ela precisar, confiando que Deus dará a graça necessária para tudo o que precisamos no cuidado aos santos. O dom exercitado de um cristão torna-se seu ministério, e cada ministério deve ser para a edificação do corpo de Cristo, o qual é a igreja. Assim, cada membro deve ser aperfeiçoado, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, tenha um crescimento gradativo e homogêneo para manifestar a glória de Deus. Isso é a igreja como o corpo de Cristo. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por tanta sabedoria ao planejar a igreja. Obrigado por tanto amor ao me incluir nisso. Ajude-me a ter disposição e coragem para buscar servir meus irmãos, conforme o Senhor ensina, e que tua graça seja abundante sobre mim. Quero edificar a igreja com minha vida, com minhas palavras e meu testemunho, mas só posso fazer isso sob direção do teu Santo Espírito. Desde já te agradeço por fazer de mim parte dessa linda história de salvação, edificação e graça. O Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.